A graça e a paz, queridos irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Homero Aziz e que alegria poder começar agora essa nossa live, esse nosso bate-papo muito especial que nós vamos hoje trabalhar o tema da Síria. Eu já vou trazer aqui já de imediato o meu querido amigo Wagner. Deixa eu adicionar ele aqui. Se você puder, você que está agora entrando na nossa live, escreve embaixo no comentário o seu nome, a cidade da onde você vem e também por onde você veio. Se você veio pelo, pelo Instagram, pelos posts que a gente fez por aqui, ou se você seguiu ali a lista de transmissão, deixe seu nome, cidade e o lugar da onde você veio. Wagner, seja muito bem-vindo. A paz, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, sim, graças a Deus. Eu e você, a Ótimo, gente está ótimo. bem diferentão da foto, né? A gente fez uma propaganda enganosa. Ah, já bem, né? Aquela foto lá, tá louco. Não, pô, mó cabelão bonito, cara. Fala sério. Até eu tenho inveja de ter o cabelo assim. Meu cabelo já tá caindo aqui. Eu Isso lá vou, foi só a fase. eu fui cortar o cabelo esses dias e aí falei pro cabeleireiro assim, só corta um pouquinho, só passa só a máquina do lado e em cima só dá uma cortadinha, porque já tem pouco já. Mas muito bom, É... Wagner. Tô com saudades. Ah, eu também, Poxa, muito saudades, de velho. verdade. Queria estar aí com você agora. Para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, que da família Ziz, vocês devem saber que eu Débora e os nossos filhos, a gente está num ano sabático, a gente está nesse momento na Irlanda do Norte, a gente não está residindo nesse momento na Jordânia, mas estamos lá com casa, carro, com tudo, nos esperando de volta. Daqui a alguns meses a gente já chega de novo ao Oriente Médio e a equipe em campo tem desenvolvido o ministério, realizado um trabalho excepcional e o Wagner é fotógrafo, além de chefe, trabalhou por anos aí no projeto de mulheres lá no centro comunitário, mas nesses últimos anos tem dado bastante enfoque para um projeto novo que brilha os meus olhos, porque eu sou apaixonadíssimo, né, por fotografia, e o Wagner também, e a gente viu aí a escola de fotografia na Jordânia gerar frutos muito legais, né, Wagner? A gente tem É alunos que se verdade, formaram, verdade. receberam equipamento e poxa, que bênção. Saudades, de verdade. Esses dias eu postei nas redes sociais que eu estava homesick, né, da Jordânia, né? Não vi a hora de voltar. Uhum. E, assim, Wagner, talvez você pudesse apresentar, falar um pouquinho de você para quem nos está acompanhando agora ou vai ver o vídeo depois. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho para nós da sua história, o que te levou a chegar na Jordânia, e depois a gente entra na Síria, a gente fala um pouquinho da sua experiência recente agora, liderando juntamente com a equipe lá o trabalho feito na Síria, na Turquia. Mas se apresenta, fala um pouquinho para quem está nos acompanhando agora, hein, de você. Então, a paz, meus irmãos, boa noite. Boa noite a todos que estão presentes aí nessa live. Meu nome é Wagner, né? Wagner Bragante. Eu sou paulista de Americana, São Paulo, lugar maravilhoso. Quem é daquela região ali, um abraço para vocês. Um abraço para todo mundo que está no Brasil e para todos que estão nos acompanhando. Eu. A minha é um tanto quanto longa, né? Afinal de contas, já estou beirando 50, então já tenho um tantinho bom de quilômetros. Mas fazendo um resumão, Jesus me tirou do buraco quando eu tinha lá meus 34, 37, 36 anos. E desde então minha vida sofreu uma série de transformações. Eu sou de formação, sou engenheiro agrônomo, mas eu tenho especialização em ensino em ensino superior na área de psicologia, tenho mestrado em bioquímica e trabalhei muito tempo como professor universitário, que era a profissão que exercia antes de vir para cá, de receber o chamado.
E o nosso chamado foi uma coisa que começou muito tempo atrás, mas quando aconteceu foi muito rápido. Eu ainda namorava a minha esposa e um dia, numa tarde, na casa dela, na casa dela não, naquela, quando você vai no final de tarde, você vai na frente da casa da namorada, conversar, falar como é que foi o dia. Eu pedi um pedaço de papel, não tinha um pedaço de papel, eu pedi uma caneta para ela. Ela falou, mas para que não é uma caneta? Eu desenhei um mapa mundo e nesse mapa mundo eu fiz uma rachura e eu falei, a gente vai para cá. Essa era aqui em cima da Jordânia. E Uau. isso foi em 2000, meu pai, faz tempo, isso foi em 2011, por aí. E aí, mas como assim? Eu não sei quando, não sei como, não sei por quê, mas a gente vai para cá. Aí a gente continuou namorando, nos casamos. 4 anos depois, quando a gente já estava casado, eu comecei a fazer. Quem faz comida em casa sou eu, viu, pessoal? Eu faço almoço, café da manhã e janta todo santo dia. Isso é a minha função aqui em casa. Eu sou apaixonado por cozinhar. Como vocês podem perceber, eu gosto muito de comida. A Eu faço Gemima hora se de deu muito queijo. bem com isso. Deu bem, né, cara? Deu bem. E aí, mas eu não lavo a louça, né? E a parte brincando, lavo também de vez em quando. Mas aí eu comecei a fazer do nada, eu comecei a pesquisar como que era comida árabe, comecei a fazer comida árabe todo santo dia. O meu arroz com feijão era comida árabe. Nosso arroz com feijão, né? Hummus, babaganushi, krube, que no Brasil a gente chamava de kibe, mas não é kibe, é krube. Aí a gente palpita. Eu comecei a fazer isso aí em base diária, né? Quando eu queria comer alguma coisa diferente, eu fazia arroz, feijão e bife, arroz, feijão e ovo, que era uma comida diferente. Não, vamos fazer comida do Brasil hoje. Passados 4 anos depois disso, a Gemima, a gente estava no nosso auge profissional, vamos dizer assim. A gente estava muito bem, estava trabalhando em universidades excelentes, a Gemima dando aula nos melhores colégios, construindo casa, com carro, motos, o American Way of Life, não American Dream, a gente estava vivendo o American Dream. E um belo dia, olha só como é que foi rápido isso, hein? Numa quarta-feira, e a gente, o pega era pesado, pessoal. A gente começava às 5 horas da manhã nosso dia, eu ia treinar, a Genima ia para o Pilates, depois a gente ia para o trabalho dali direto, tomava banho no ginásio, direto, 7 horas da manhã já estava dando aula, ia até na hora do almoço, depois a tarde inteira no laboratório, depois a noite inteira dando aula na universidade, Genima também na mesma correria, chegava em casa 10 minutos, 11 horas da noite, todo santo dia. Então era uma vida puxada, né? Uma vida pesada. E chegou uma hora que o Gemino falou, não, isso para mim, eu estou trabalhando manhã, tarde e noite, não dá. Vamos respirar um pouquinho. E, no tempo, ela trabalhava num projeto da nossa igreja, lá no, que é a Despertando Adoradores, um projeto de música para as crianças e jovens serem introduzidas no mundo da música, mas dentro da vida cristã, né? E o projeto cresceu, sucesso, tá rodando até hoje, graças a Deus, lá no PR de Sinop. Pessoal, um abração pro pessoal que estiver de Sinop me ouvindo, um abração para todo mundo aí. Ela chegou para o pastor nosso, o pastor Eli Leanos, que é muito mais conhecido como Tilica, e falou, Tilica, olha, eu agradeço muito, trabalhei aqui, desenvolvi muita coisa legal, a gente conseguiu muita coisa bacana, mas eu preciso de um tempo para a cabeça, preciso de um tempo para mim, e eu vou parar de dar aula agora aqui nesse projeto. Falei, não, Genina, tudo bem, obrigado, tal, papapá. Aí, do nada, ela virou para ele e falou assim, mas eu tenho um negócio, cara, que assim, eu sei que a gente está fazendo o nosso trabalho para Deus, eu sei que a gente está fazendo tudo isso, mas no meu peito arde, no meu coração arde o desejo de missões. Aí o Tinico olhou para ela e falou, posso orar com você? Que jeitão. Posso orar com você? Pode, claro. Quarta-feira. Quinta-feira, Gemima, um aluno dela, cancelou a aula. E quinta-feira à tarde, na nossa igreja, tinha a tarde da bênção, a tarde da oração. E ela foi lá, orar lá com o pessoal de tarde e tal. Chegou lá e encontrou o Tinico. Preciso falar com o Vai, preciso falar com o Vai, preciso falar com o Vai. Eu falei, tá bom, o que é? Não,
vou falar com ele. Eu falei, tá beleza, então. É isso na quinta-feira. Cheguei em casa, 11 horas da noite, como sempre, de me falou, ó, o Tilica quer falar com você. Eu falei, tá bom. Na sexta-feira cedo, falei com o Tilica, liguei para ele e falei, Tilica, e aí está aqui, ele falou, você vem aqui no escritório. Aí já, eu já pensei, já fiz alguma coisa errada, né? O pastor, como chama você para conversar no escritório? Aí já foi, mas não, vem aqui, eu falo com você agora. Eu falei, tá bom. Peguei minha moto, estava no laboratório, um amigo meu, sorte que tinha um amigo meu junto lá também. Falei, você segura a onda nos testes, seguro. Ele peguei e fui para lá. Cheguei lá, esse homem me fica conversando de preço de soja, de clima, de chuva. Eu falei, mas que conversa, eu vou querer preço de soja, né? Eu tenho que fazer. E aí, a gente foi. Ele perguntou como é que eu estava construindo minha casa. Realmente, o meu projeto naquele tempo era um projeto muito diferente. O pessoal que trabalha com arquitetura e engenharia civil que estiver ouvindo, a gente estava trabalhando com construção de terra, né? Trabalhando com hiperadobe. Então, o pessoal pesquisa e você vai saber o que é hiperadobe. É um método construtivo de terra, ele é autoportante, não precisa de estrutura, não precisa de ferragem, você usa terra ensacada, é um processo ao mesmo tempo extremamente rústico e extremamente sofisticado, desenvolvido por um arquiteto iraquiano chamado Nader Khalili, hoje eu sei que o nome dele é Khalili. E aí, foi por que você. Eu falei, Tica, eu quero aprender nesse aqui. Na verdade, é porque é barato, é porque é diferente, mas é porque eu tenho comigo que um dia eu vou para uma área de refugiados e eu sei que para construir um abrigo com isso aqui é fácil, eu preciso de duas coisas que tem muito no campo de refugiado, que é terra e gente, que é a mão de obra que funciona. Aí ele falou, parar, não vou me enrolar, não. É o seguinte, eu conheço um cara que conhece um cara que precisa de um casal para ir para a mão. O cara o Edson Teixeira, que conhece o cara que é você, né? Precisa de um casal para ir para a mão. Ele nem sabia que Correios era a mão. Aí para a mão para trabalhar com ele lá, não sei o quê. Vocês vão, você vai. Aí eu lembro que eu olhei bem para a cara dele e falei assim, Forte, só tem uma questão. Falei, o que é? Dá tempo de eu trocar de roupa ou nós vamos agora mesmo, do jeito que eu tô? Aí ele falou, é mesmo. 6 meses depois, a gente estava aqui. Nós Que bem. vendemos tudo que a gente Glória a tinha, Deus. vendemos tudo. Carro, moto, terreno, tudo. E Demos cachorro para os amigos. chegaram num momento muito crítico, porque mal chegaram, a gente começou a enfrentar a pandemia, né? A gente trouxe, né, a pandemia para cá. A gente É, chegou e em um mês o país fechou. Né? A gente chegou 4 de fevereiro, foi em março fechou, né? pois é. A Mas pandemia fechou. começou, no finalzinho de fevereiro, comecinho de março, já começaram restrições na Jordânia. Ali para o final de março, um pouco mais de um mês que vocês estavam na Jordânia, o país, assim, ficou completamente fechado, né? Fechado. Pois é. E estamos aqui até Aí, hoje. assim, então aí até hoje, graças a Deus, a gente fica muito feliz. Aliás, a Gemima, eu acho que ela ainda deve estar aqui, eu vi que ela entrou, né? E eu fico um feliz aniversário atrasado, né? A Gemima celebrou aí alguns dias atrás e Foi a dia gente ama muito 19. vocês e somos muito gratos a Deus pela história, a forma como ele trouxe, a disposição de vocês e certamente nesses anos, no meio de uma crise pandêmica, no meio de tantos rebuliços que a gente passou no ministério, né, diante desse momento da pandemia, vocês assim foram muito fiéis, muito abençoadores e a gente só tem gratidão assim e uma alegria muito grande de ter vocês aí caminhando essa jornada juntos, né? Wagner, assim, eu vou comentar um pouquinho agora, até talvez você não saiba muito dessa história, como que a gente chegou na Síria, né? E qual a história da família Aziz com a Síria. E aí eu vou falar um pouquinho assim dos incidentes que aconteceram, né? Muito trágicos aí do terremoto e suas consequências. E vou falar um pouquinho do que a gente fez, né? Como equipe, como ministério. E aí a gente, você compartilha
as suas experiências, a gente quer ouvir. Eu já tive algumas conversas com você e já fui muito abençoado, eu sei que tem muita história para contar. Mas, assim, para te falar um pouquinho, você sabe, né, a gente começou, a gente chegou à Jordânia em 2014 e a gente estava no auge da crise, do conflito, né, na Síria e também lá no Iraque, né? Na Síria, essa guerra que já Uhum. vinha antes, né, até de Estado Islâmico, como a gente passou a enfrentar, especialmente ali em 2014, mas a gente tinha uma comunidade já muito grande de cristãos surgindo desses dois países, chegando na Jordânia. Aliás, a nossa ida para a Jordânia se deu em razão de um trabalho com refugiados sírios em 2013. Eu estive na Jordânia liderando uma equipe de brasileiros e ali o nosso coração assim se derramou pela realidade dos sírios, né? E só que em 2014, quando a gente chegou, a gente passou a atender primeiramente os refugiados que estavam na Jordânia, e foi só em 2015 que a gente começou a pisar nas terras ao lado, né? Então, eu cheguei aí para o Líbano fazer trabalho com sírios em 2014, mas foi mesmo a partir de 2015 que a gente começou a entrar no Iraque, a atender os Uhum. sírios não só na Jordânia, mas na Turquia, atender os sírios também no Líbano de forma mais efetiva. Fizemos muitas atividades, muitas viagens, muitos projetos, mas apesar de eu estar entrando no Iraque em 2015, 2016, eu estive na zona de guerra, cheguei a estar muito perto do Estado Islâmico, e realmente na zona de conflito. Eu estive em 2015 num vilarejo que estava ainda ocupado pelo Estado Islâmico, chamado Tel Escaf. A gente foi lá para orar pelas milícias que estavam lutando, os diferentes grupos, né, os muçulmanos cacaíns, que eram curdos, os cristãos, alguns grupos de muçulmanos xiitas, eles tinham se unido ali no vilarejo para lutar contra o Estado Islâmico. Então, eu tinha ido para alguns lugares assim de conflito, mas Deus, todas as vezes que, assim, humanamente falando, portas se abriam para a Síria, eu recebi um não da parte do Senhor. Assim, eu falava: Uhum. Deus, eu quero entrar na Síria, né? Assim, Deus tinha aberto portas tão especiais para o Iraque e assim, oportunidades não faltavam para entrar na Síria, mas sempre que eu colocava elas diante do Senhor, Deus falava não, 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 não. Aí a gente começou a plantação da igreja no Iraque em 2017, aí a gente vem em 2018. Aí quando foi em 2019, um ano antes da chegada de vocês, a gente, eu mais uma vez coloquei diante do Senhor: poxa, Deus, o conflito está entrando numa reta final, né? A região mais afetada ainda pela guerra na Síria era essa parte que faz fronteira com a Turquia, justamente essa região toda, e que você visitou ali, Alepo, e mais para cima ainda, toda essa região Uhum. controlada pelos curdos até o dia de hoje. E ali, depois então de anos, Deus deu uma resposta positiva para as nossas orações. Era o momento de entrar na Síria, né? E ali a gente realizou o nosso primeiro projeto juntamente com a Igreja Síria em Damasco e num vilarejo depois de Homs. Alepo ainda fica bem lá para cima, né? Uhum. Subindo a horas e horas de estrada, ainda mais Horas ao e horas. norte do país. Mas ali a gente começou um relacionamento interno com a Igreja Síria. Aí pude levar equipes para lá, levei grupos de jornalistas, aí o Michel Coelho, a Anabel, levei algumas pessoas que estiveram comigo em diferentes viagens naquele ano, e aí a gente apoiou a plantação de uma igreja juntamente com a Igreja Batista de Jaramana, que é um bairro lá em Damasco. A gente apoiou essa igreja na abertura de uma nova igreja no sul da Síria, uma igreja voltada para drusos, uma comunidade ainda não alcançada na Síria, uma minoria étnica que poucas pessoas na região trabalham com esse grupo. E essa igreja, o pastor Ami, que é o pastor dessa igreja de Damasco, tem um coração muito voltado para os drusos, e ali a gente apoiou na mesma filosofia, no mesmo estilo de atividades e projetos que a gente vinha desenvolvendo na Jordânia. A gente começou juntamente com essa igreja de Damasco
um projeto de fotografia, eu levei equipamento para a igreja, né? A gente deu um treinamento para um grupo grande de alunos, foi muito legal, foram 3 dias intensos de fotofilmagem, e aí a gente ajudou ali a abertura de um pequeno negócio nessa área de fotofilmagem de casamentos e eventos, e também a gente pôde dar início a 2 projetos naquela ocasião, junto com a igreja. Um deles era um centro comunitário, depois eu voltei à Síria sozinho para a inauguração desse centro comunitário em Damasco, que ainda está lá no bairro de Jaramana, e também apoiou na abertura de uma clínica médico-odontológica. Então, a gente levou doações para compra de equipamento odontológico e a cadeira e para a reforma toda do espaço. E foram, entre essas iniciativas todas, eu estou falando provavelmente algo na casa de uns $30 mil investidos ali na Síria nesses 2 anos em que a gente começou essa relação mais profunda. E aí a gente teve o período da pandemia, né? Muitas impossibilidades de locomoção. A gente até tentou formar mais uma equipe nossa, né? Com todos os obreiros para irem para a Síria, mas acabou que por causa da pandemia isso não foi possível. E aí a gente entra agora, então, na realidade desse ano, né? A gente aqui distante, com o coração ainda no Oriente Médio, vocês aí com a mão na massa desenvolvendo um ministério tão especial que vocês têm feito, a despeito da gente estar no sabático, vocês têm feito o ministério acontecer e atendendo as pessoas e servindo a comunidade, evangelizando, discipulando, né? E dando continuidade a essa história que a gente começou aí. E aí chega fevereiro desse ano, um dia antes do meu aniversário. Eu faço aniversário no dia 7 de fevereiro. E no dia 6 de fevereiro, então, infelizmente, né, a gente teve essa situação muito trágica, né, desses terremotos que atingiram essa região toda do sul da Turquia e do norte da Síria, essa região fronteiriça, né? Eles estimam que a zona do central do terremoto tenha sido em Gaziantep, na Turquia, né? Mas o abalo ele foi tremendo em toda essa região. E eu estava olhando hoje para a gente conversar um pouco aqui sobre os dados desse momento. A gente tem que pensar, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, são 5 meses aí dessa tragédia, né? E são 18 milhões, são dados aqui da Visão Mundial, 18 milhões de pessoas entre Turquia e Síria que foram afetadas pelo terremoto. É algo impressionante. Se a gente pensar na realidade do refúgio e da destruição que aconteceu em razão da guerra na Síria, né, e dando ênfase ainda mais nesses últimos anos, considerando o Estado Islâmico, eu acho que nem somado todos esses anos de conflito, tanta gente foi afetada como num incidente como esse do terremoto. Assim, é lógico, a Síria sofreu como uma nação inteira pela guerra, mas é uma questão de anos de conflito que de vai e vens e de regiões mais afetadas do que outras, né? Você anda nas ruas de Damasco, hoje em muitos lugares você jamais vai pensar que a Síria está em guerra, né? Você esteve lá, vai poder compartilhar um pouco disso com a gente aqui também. É lógico que existem muitos outros lugares que foram não só epicentro dessa destruição do terremoto, mas foram zonas assim centrais para o conflito sírio, que certamente há muita destruição, né? Alepo tem regiões completamente destruídas, não só em função do terremoto, mas por causa da guerra. Mas é impressionante a gente pensar que numa questão de poucos dias, né, o sismo principal e os sismos que vieram posteriormente, né, a gente vê 18 milhões, a gente está falando 18 milhões de pessoas afetadas pelo terremoto. São, assim, milhares e milhares de prédios destruídos, de hospitais destruídos, de escolas destruídas, de estruturas assim públicas, né, estradas e pontes e tudo quanto é tipo
de coisa foi afetado, né? O sistema elétrico, o sistema de aquedutos e a destruição, que já vinha num sistema muito frágil, né, em razão dos anos da guerra, simplesmente foi assim, algo muito trágico, né? Eu estava vendo, Síria e Turquia são mais de 50 mil prédios que desmoronaram em função do terremoto. Então, dá para imaginar a quantidade de gente deslocada. Então, assim, a guerra, ela desloca a gente, né? O conflito sírio é um dos maiores no que tange esse deslocamento. A gente chegou a ter na Jordânia, uma época, quase 3 milhões de refugiados sírios, né? Mas eu estou falando em questão de dias. E toda essa massa de gente tendo que se deslocar e com medo, né? Morrendo de medo aí dos terremotos secundários, né? E a gente está falando de 55 mil mortos, 55 mil mortos entre Síria. Eu, só te interrompendo um pouquinho, Leandro. Sim, pode falar. Eu acredito sinceramente que esse número é muito inflacionado, é muito desinflacionado. Esse número não corresponde à realidade. Esse número é um chute. Porque se você tem milhões de prédios desabados, milhões, tá, de prédios completamente destruídos. O terremoto foi de madrugada, às 20 da manhã. Todo inverno, temperatura 10, 15 graus abaixo. Não tinha ninguém na rua. Então, se você considerasse que uma pessoa morreu por cada prédio, nós já estamos falando aí de milhões de mortes. Eu acredito que o número passa. Certamente, Principalmente na Síria. Que ainda na Turquia, você consegue um pouco de informação, um pouquinho melhor, mas não é tão confiável, não. Agora, claro. na Síria, você não tem informação Na Síria, nenhuma. Tudo você não tem nada. o que o governo fala. E se você tem milhões de prédios que foram desabados, com certeza vai ter milhões de pessoas. Não, com certeza. Não foi uma das maiores tragédias Com humanitárias certeza, com da certeza. história. Olha só, Wagner, eu tô com a planilha do terremoto do dia aqui aberta, né? O primeiro tremor, ele, igual você falou, foi de madrugada. Ele se deu a 1h17 da manhã. Esse tremor foi de 7,8, tá? 7,8. Então, ele foi o maior de todos. Depois teve um 7,7 às 10h24 da manhã. Ou seja, a gente está falando aí de umas 10 horas depois. Tem um na escala 7, 6,3. Mas entre o dia 6 e o dia 7, eu estou falando de quase 30 tremores. E muitos desses tremores aqui passam da escala 5, alguns deles passam da escala 6. Então, eu estou falando de 2 dias inteiros, 1h17, 1h26, 1h28, 1h36, 1h58, 2h03, 4h18, 6h26, e assim vai. Imagina 2 dias inteiros. É uma região que amplitude, né, entre sul da Turquia e o norte da Síria é tremendo, né? Eles falam que os tremores puderam ser sentidos em muitos dos países ao redor, até na Jordânia. Eles falam que houveram sinais do tremor no Chipre, em algumas das ilhas da região. E, assim, é impressionante, né, o que aconteceu. Pegando esses dados mais, assim, igual você falou, moderados, aí a Visão Mundial estima 130 mil feridos. Então, é assim, provavelmente é o que você falou, né? Na casa, deve ter passado certamente da casa dos milhões, e quando a gente considerar a desinformação é algo muito presente, tanto na Turquia, quanto muito mais ainda na Síria, então é algo para a gente levar em consideração, né? A gente tem que pensar também que, especialmente na Turquia, a gente estava falando antes, são de um conflito que já tinha deixado muito a região toda, né? E ainda para piorar, essa é a região em que ainda há o conflito hoje.
em que ainda existem Uhum. fundamentalistas islâmicos, terroristas, em que ainda há embate entre o governo e esses grupos, assim como há um embate muito grande com as comunidades sírio-curdas que estão nessa região e que se aproveitaram desse momento da guerra para tomar o controle dessas regiões. Ou seja, o governo enxerga esses grupos também como terroristas, né? E aí, nesse Uhum. sentido, a gente tem um agravante ainda maior, porque como é que você vai obter informações precisas numa região de guerra desse nível, né? Não tem como. E é nesse momento, então, que manda brasa aí, pode me Oi? interromper, não tem problema. Não, é porque ficou aqui, Conexão. eu não consegui ouvir o que você falou por último. Não, então imagina assim, nessa região, Hum. a gente pensar que além de todas as questões que a gente já mencionou, é uma região em que ainda há o conflito, ainda há a guerra, e certamente o governo vendo vistas, essa desinformação ela vai ser ainda maior. E nesse, nós estamos estando aqui em sabático, ou vocês aí na Jordânia, focados, né, no desenvolvimento dos projetos, não dava para a gente não fazer nada acerca disso. E aí, então, a equipe se configurou, né, o desafio foi lançado para a igreja no Brasil e ao redor do mundo, e, para a glória de Deus, a gente viu uma resposta muito especial de tudo quanto é lugar, e a gente pôde, inicialmente, então, dar um atendimento, mesmo que fosse mínimo, nesse momento tão necessário ainda, em que havia e os lugares tinham dificuldades de acesso, e a despeito de tudo isso, então parte uma equipe ali da nossa base para atender essas necessidades. E foram levantados ali mais de US$ 30.000, e, para a glória de Deus, a gente pôde desenvolver um projeto na Turquia e um projeto na Síria. E eu vou mencionar um pouquinho alguns fatos, e aí vou jogar a bola para você, Wagner, para você contar para nós as suas experiências, então, na Turquia e principalmente ali na Síria, com vales alimentação, apoiando a acomodação para as famílias que estavam, imaginem a gente, deslocadas numa situação como a que a gente mencionou aqui, e algumas ofertas específicas para parceiros e pessoas ali. Então, foram mais de R$ 26.000 investidos na Turquia. E aí a gente pega agora o trabalho da Síria. O trabalho da Na Síria, a gente atendeu cerca de 5.000 pessoas, foram 876 cestas básicas doadas, mais lanches e 700 iogurtes, e a gente pôde dar ofertas para os obreiros sírios que participaram das iniciativas lá, e além de todas as despesas que a necessitava para a gente pagar. Só de cestas básicas foram quase R$ 100.000. Então, isso é para a glória de Deus, foram ali quase R$ 126.000 levantados para o projeto na Síria. Então, você que está nos acompanhando hoje, que está assistindo aqui ou que vai ver essa live depois, a gente está agora, nesse momento, se preparando para uma segunda viagem, que vai acontecer no mês de agosto. E essa segunda iniciativa, a gente precisa levantar R$ 60.000. Para a glória de Deus, a gente já está dando ali os US$ 4.000 dos US$ 12.000 totais que a gente precisa levantar. Eu estou falando dos R$ 60.000, a gente já tem ali mais de R$ 15.000 levantados para a glória de Deus. A gente tem até o final de julho para levantar o resto. A gente conta, se você quiser contribuir aqui na nossa página do Instagram, nas nossas redes sociais. Então, você faça a sua doação, envie o comprovante para a família Aziz, para que a gente, então, possa designar
essa sua oferta para o projeto de agosto, que vai ser voltado para atendimento de saúde. A gente está levando uma equipe de médicos e a gente precisa comprar medicação e distribuir gratuitamente esses remédios para essas pessoas que a gente vai servir. Participe dessa campanha, envolva a sua igreja, envolva os seus amigos. Se você tem gente que conhece, é empresário, que você pode desafiar para se envolver com isso, a gente conta com vocês nesse momento. A gente está em campanha para o projeto que vai acontecer em agosto. Mas a gente não pode perder a oportunidade de agora também ouvir como é que foi essa experiência sua, né, Wagner? Na Turquia, e que eu sei que foi muito impactante, e também na Síria. Fala para nós. Olha, Homero, e todo mundo que está aí na live vai ouvir isso aqui depois também. Todas as experiências que eu passei, elas simplesmente mudaram a minha maneira de entender o que é ser cristão. Então vamos começar pela Turquia. A realidade da Turquia é um pouco diferente da Síria. Para quem não sabe se posicionar na Turquia, a Turquia é um país extremamente rico, tá? É um país muito desenvolvido. Eu fiquei surpreendido. Nós visitamos algumas vítimas do terremoto no Hospital Central de Istambul. Eu nunca vi um hospital, nem mesmo na Europa, um hospital com aquele nível de qualidade e tecnologia. Uma coisa assustadora. Parecia que você estava entrando numa nave espacial. É simplesmente realmente é incrível, né? A infraestrutura que existe hoje instalada na Turquia. Porém, e aí sempre entre o porém, os turcos eles detestam os sírios. Né? Os turcos, de maneira geral, eles têm ojeriza a qualquer árabe, tá, pessoal? Isso vem lá desde o Império Otomano, quando eles controlavam tudo isso aqui, eles não admitem que tenham sido derrotados. E enfim, é toda uma questão geopolítica e histórica que daria um outro vídeo de 5 horas para a gente for começar a arranhar a superfície disso aí. Mas eles odeiam os sírios, então os sírios praticamente são abandonados. E o pessoal que está ali já vem... então, eu conheci algumas pessoas, que foram, olha só que história, eu conheci uma senhora que ela tinha fugido da Síria por conta da guerra civil e ela estava uma história assim, extremamente chocante, tá? Ela estava conversando com o filho no telefone, no celular, no Dia das Mães, e de repente o telefone ficou mudo e depois ela ficou sabendo que o filho dela tinha acabado de ser morto por um sniper. Enquanto eu falava com ela no telefone no Dia das Mães. Isso destruiu, já destruiu boa parte da vida dessa senhora. Pouco tempo depois veio o terremoto, destruiu e matou todo mundo. Sobrou só ela e uma neta. O resto, todo mundo da família morreu. Então, isso... E ainda assim, a gente via que com o pouco que a gente estava fazendo, que era levar um pouco de esperança, apesar de saber que é um pouquinho de esperança que a gente está dando, a gente dá aquela sensação de pequenez, né? A gente ser minúsculo perto da força de toda essa tragédia. Eu conheci outras pessoas também lá no hospital, um rapaz que, quando começou o tremor, ele conseguiu sair do prédio. Conforme ele saiu do prédio, o prédio atrás dele desabou. Uau. Toda a família morava no prédio, porque aqui, pessoal, uma coisa interessante a respeito do Oriente Médio, para vocês sacarem, é que aqui o pessoal constrói assim, o cara vem constrói uma casa e já deixa os arranques na estrutura para construir o andar de cima. Quando o filho cresce, casa, ele termina a parte de cima, o filho vai lá morar com a família. Conforme a família vai crescendo, ele vai adicionando andares. Então, quando você vê um prédio de 4, 5, 6 andares aqui, é porque o cara foi levantando, entendeu? Então, mora toda a família no prédio. Mora neto, primo, tio, todo mundo mora no prédio. Então, quando desabou, o cara foi o único que saiu do prédio vivo. E aí, o resgate chegou 3 dias depois. Cavar. 2 dias depois chegaram onde estava a família dele. Conseguiram tirar uma cunhada e a sobrinha dele com vida. Uau. E a cunhada dele falou assim, olha, até ontem eu estava ouvindo sua mãe falar.
até ontem a sua mãe está aí. E ainda escutava a sua mãe falando, não esquenta a cabeça não, que eu não vou citar o nome do rapaz, que vou chamar ele de Hussein, tá? Que o Hussein saiu e ele vai chamar o resgate para nós. Eu vi ele saindo do prédio, ele vai conseguir chamar o resgate para nós. E o resgate chegou um dia depois que a mãe dele morreu. Uau, que trágico. Isso me destruiu. E a menina que sobreviveu, uma menininha de uns 9, 12 anos, sem as pernas, tá? Eu a visitei no hospital, e com um sorriso lindo, e conversando, e tudo. Uma menina, pensa uma menina incrível. E aí, no meio daquele hospital, foi uma das cenas mais impressionantes. E é uma família toda de muçulmanos, tá, pessoal? E nisso o pastor Philip, no meio do hospital, junto com os obreiros da igreja lá de Istambul, e eu tive a honra de estar presente. A gente abraçou esse rapaz muçulmano, e no meio do hospital nós começamos a clamar pelo nome de Jesus para salvar a vida do pai dele. O pai dele sobreviveu, tá? Estava na UTI, mas desenganado. E nós oramos ali em voz alta, e foi um tumulto ali naquele centro daquele hospital. Foi uma das cenas mais impactantes da minha vida. Aquilo mexeu muito comigo, de entender que ser cristão não é muito além daquilo que eu sempre pensava da minha vida. Mas, de maneira geral, a vida do pessoal dos refugiados que conseguiram se alocar nisso, pessoal, então, imagina que em questão de semanas, você tinha milhares de refugiados chegando em Istambul. Então a gente conseguiu levar um pouco de alento para esse pessoal, que chegou realmente sem nada, tá? Porque você imagina, é uma cidade totalmente destruída. No Brasil é muito difícil a gente ter essa visão do que é um nível de destruição desse tamanho. É como se passasse um rolo compressor na cidade inteira e não tivesse mais nada. Então as pessoas não tinham dinheiro, não tinha carro, não tinha casa, não tinha roupa, não tinha nada, nada. Os bancos, tudo destruído, não tinha nada. Toda a infraestrutura destruída. A gente conseguiu levar um pouquinho de amor, um pouquinho de esperança para esse pessoal. Mas sempre fica naquele coração, sentimento que a gente está fazendo pouco. E na Síria a coisa foi muito mais complexa. Na Síria foi muito mais complexa. Primeiro que eu vejo que todo o processo da gente entrar e sair da Síria foi um milagre do começo ao fim. Nós estivemos entre os primeiros estrangeiros que tiram a entrar no país, depois do terremoto. Sim. Por uma questão de segurança. E lá é uma ditadura, né, pessoal? Todo mundo é um clima de medo eterno, de tensão 24 horas. As pessoas você percebe que apesar do sorriso e do coisa, você olha bem nos olhos, você vê que não tem alegria, você vê que é sofrimento. Então é uma tensão 24 horas. E aí a gente foi entrar na Síria e foi uma série de aventuras, uma atrás da outra. Primeiro que lá não aceita cartão de crédito, por conta do bloqueio que os Estados Unidos e a comunidade econômica internacional ocidental faz em cima da Síria. E aí uma questão também com outro vídeo só falar sobre geopolítica da Síria, que é muito mais complicado do que as pessoas costumam imaginar. Mas, enfim, não funciona cartão de crédito, não funciona transferência bancária, não funciona nada. Você tem que entrar lá com dinheiro vivo. Só que por causa da inflação, né, é muito dinheiro. O dinheiro lá não vale nada. Você vai comprar qualquer coisa 100 mil liras, 200 mil liras, você vai alugar uma van 600 mil liras. E isso é dinheiro, é caixa, é papel. Então nós tivemos que entrar com 2 sacos desse tamanho aqui, 2 sacos de lixo cheio de dinheiro, cheio de dinheiro. Alguém de fora podia ver vocês e pensar que vocês estavam fazendo contrabando ali.
Ah, dali alguma coisa errada eu estava contando, né? Gente, Ah, aí, deixa eu só mencionar, Wagner, a gente não pode mostrar, tem fotos que a gente não pode publicar, mas eles tiraram uma foto muito engraçada, assim, é foto interna para quem é da família Aziz, deles assim na onde eles estavam hospedados, com esses dois sacos pretos, assim, cheio de dinheiro, aí põe o dinheiro todo o sírio na cama, assim, parecia aquelas cenas de filme, assim. parecia Mas essa é a realidade, filme. Essa essa é é a a realidade. E a realidade, essa é a segurança? E realidade. como é que, diante de vocês terem que carregar até isso, tudo esse dinheiro em espécie, né? Como é que é a questão de segurança aí? Ah, é Deus. É só Cristo a segurança. Mas foi assim. E olha que quando começou, como que foi uma coisa. Isso que eu falo, pessoal. Foi um milagre do começo ao fim, tá? Passamos então na fronteira ali com a Jordânia. A hora que o pessoal da polícia jordaniana abriu aquela mala de dinheiro, já falou: ixi, né? A sorte não, né? A É gente, pô, graça também a de gente Deus. faz a coisa. A graça de Deus, mas a gente também faz a coisa pensada, né? A gente sabia que o volume de dinheiro que a gente tinha ali era abaixo daquilo que você podia sair em espécie, Claro. convertido para dólar da Mas Jordânia. Porque acima disso a gente ia ter problema. ainda assim, era muito dinheiro Era sírio. muito dinheiro, pessoal, é muito dinheiro, é muito dinheiro. É, A gente estava levando o equivalente. Eu carregava, só para vocês terem uma ideia, eu carregava dia a dia lá na minha mochila o equivalente a uma família de um ano de salário nas minhas costas, na minha mochila. Enfim, aí a gente chegou na fronteira, entramos. Wagner, desculpa te interromper, só mencionar aqui que a gente tá com a gente aí também, igual você, de madrugada na Jordânia, com o Lauro, né? Até a Gemima falando aqui, as esposas orando sem cessar. Eu vi a Suza mandou Verdade, mensagem também verdade. agora. Mas o Lauro estava com você na viagem, faz parte da liderança da equipe. A gente vai ter uma live com o Lauro, vai ter uma live com o Rael, que esteve também ali. Então, Sim. mas hoje a gente está ouvindo aqui você, mas ele está falando aqui, ó, histórico isso, né? Porque certamente vocês ali nunca vão se esquecer de. Acho que vocês nunca viram Não, tanto dinheiro quanto nessa ocasião. não, ainda mais do jeito que foi em espécie, em dinheiro vivo, eu nunca vi isso tudo na minha vida, não. Aí a gente atravessou a fronteira, já foi aquela tensão, né, para sair da Jordânia. A hora que a gente chegou na portaria para passar o passaporte para entrar na Síria, encostou um carinha, chegou assim e falou: vocês que são os brasileiros? Eu falei: vixe, vocês são? É. Falou: olha, vem aqui que o chefe da nossa segurança quer falar com vocês. Eu falei: então vamos lá, né? Pessoal, chegamos lá, era sábado do diretor da polícia secreta da Síria. Eu penso que, pelo que eu vi lá, era do mais alto escalão, porque eu nunca vi na minha vida uma coisa que eu vou comentar com vocês agora. Quando algum subordinado entrava na sala dele, o cara entrava assim, ó. Yes, sir, please, please. O cara entrava com medo. Eu já falei: esse cara aí, né? E a gente chegou na mesa, a hora que a gente, vocês imaginam, você entra na sala do cara que é o chefe da polícia secreta do país ali, naquela região do país. Em cima da mesa dele tem uma 357 carregada, do lado do chão tem uma K-47 carregada, e vamos conversar. Falei: vamos, tudo bem, afina até a voz. E ele foi Porque é falando. esse tipo de autoridade como ele que, assim, é uma palavra, você já está preso e enviado para uma prisão lá em Damasco, né? Desaparecido. Uma palavra dele você nunca mais vai ser visto. Nunca mais. E aí, e esse homem começou a falar de futebol. E aí, o bom que o Lauro e o Rael, né, são especialistas no futebol. Se tivesse só eu lá, eu ia estar perdido. Eu não falava nada de futebol, sem nada de futebol. E aí foi falando de futebol, de time, de seleção, isso, aquilo, e pá, pá, pá. E foi chegando um outro pessoal da inteligência também, um cara que eu acho que era mais perigoso que ele ainda.
Enfim, resumo da ópera. O homem nos deu um free pass, que com aquele papel em todo o bloqueio do exército. Olha, pessoal, era um bloqueio do exército a cada 50 quilômetros. Imagina que a gente rodou uns 700 até Alepo. Isso aí, né? Cidade de Por Vila aí. até Alepo, não, 600, 700. Então, a cada 50 km tem um posto do exército. E assim, alguns eram bem organizados, mas a maioria, pessoal, era daquelas coisas que você vê em filme. O cara usando tênis branco, uma calça de um exército, a blusa do outro, um rifle tudo engatilhado, mal e mal o cara sabia ler. Se a gente não tivesse passado com esse free pass, eu tenho certeza que no primeiro bloqueio a gente tinha ficado, na melhor das hipóteses, um dia. Na melhor Uau. das hipóteses, um dia. Aí É, com o free pass, o cara falou assim, falou, não, com esse free pass aqui, é só você passar aqui, qualquer coisa, dê o telefone pro Rael, uau. qualquer coisa aqui, você liga, entra em contato comigo aqui que a gente resolve. Foi Glória a Deus. beleza, glória a Deus. Glória a Deus. E vaza. O primeiro BO já deu na saída, porque tinha um oficial do Exército que queria desmontar a nossa van. Uau. Aí o motorista apresentou, o cara falou, não. Nisso, outro rapaz da inteligência viu o que estava acontecendo, chegou pro cara e falou assim, ó, escuta aqui, eles vão passar. Não vão passar. Pessoal, era um cara enorme, cara, enorme. Não vai passar, não vai passar. Não. Eles vão passar, ou eu vou ligar agora pro meu chefe aqui, você vai falar com ele. Você quer falar com ele? O cara fez uma cara, um olhar. Eu tenho certeza que aquele homem estava endemoniado. Ele olhou assim com um olhar. Aí deixou a gente ir. Já foi a primeira. Aí foi a segunda, a terceira, e foi assim, pessoal. Até a gente Uau. chegar em Alepo. Glória a Deus. Chegando em Alepo, no outro dia a gente saiu para. Bom, para vocês terem 600, 700 quilômetros de pura destruição. Não tem um prédio, uma casa, um posto de gasolina, nada. Na beira da rodovia que não tem uma marca de explosão, de tiro, de destruição. Não tem nada intacto. Nada. 700 quilômetros de destruição total. Às vezes a gente pensa assim, não, mas o pessoal foi lá, ajudou e tal. Pessoal, não. Ali foi só um grãozinho de areia. Precisa de É. muito mais. Alepo, no outro dia, fomos fazer um reconhecimento da área. Pessoal, Alepo é uma cidade que antes da guerra, segundo o pessoal os locais disseram para a gente, tinha 6 milhões de habitantes. É uma cidade enorme. Hoje deve ter 1,5, 2, não sei. Mas ainda assim é grande. Vocês imaginam o que é você rodar 3 horas de van dentro da cidade sem ver um prédio intacto? Uau. Nada. Tudo destruído. Ou de tiro, ou de míssil, ou de obus, ou de IED, ou de terremoto, porque aí o que a guerra não destruiu, o terremoto O derrubou. terremoto acabou. É, o que O estava terremoto acabou de afetado, derrubar. frágil, o terremoto botou abaixo. Botou abaixo. Então, foi uma experiência sim, muito impactante no sentido de você estar como se você estivesse num outro planeta. Não tem energia elétrica, tudo tocado no gerador, cada quarteirão tem um geradorzão diesel enorme, fuma. A cidade cheira a óleo, a cidade tem gosto de óleo diesel. Tudo que você come tem gosto de óleo diesel. Tem racionamento de comida, tem racionamento de água. Você quiser comprar cebola, além do que acho que é 1 quilo de cebola por mês por família, se quiser comprar cebola a mais, tem que ir no Mercado Negro comprar cebola. Você quer carne? Carne? Você tá louco, você não acha. Todo mundo lá magrinho. Magrinho porque não tem o que Não comer. tem que comer. Não tem o que comer. É terrível. Olha, o Wagner, você falou de energia na minha última viagem para a Síria, que foi logo antes acho que um pouco antes do sabático. Eu me lembro que dos 7 dias que eu fiquei lá na Síria, uma semana, os 7 dias que eu fiquei lá, se você fosse somar todas as horas que eu tive energia naquela semana, davam 2 dias inteiros. Ou É, seja,
os 5 dias dos meus 7 dias na Síria, era na escuridão não tinha eletricidade, né? E eu imagino que essa região que vocês estiveram, né? Ainda com tudo isso que a gente está falando aqui, vocês praticamente não devem ter tido energia, né? Porque mesmo os geradores, é o que você falou, é a diesel, né? Então, eles não vão usar o tempo todo, né? Eles têm algumas horinhas que eles ligam e tal, né? Como é que foi isso, tipo, para vocês? Olha, no hotel que a gente estava, ali na região bem central, que acho que é por conta dos órgãos governamentais que tem perto e tal, ali a energia roda 24 horas. Ah, Mas não é nossa, aquela energia de qualidade. Você está assim de... entendi, Aí você escuta o motor funcionando de entendi, novo. Aí você liga de novo. Mas entendi. ali naquele pedaço específico, você saiu dali, entrou na periferia, Aí já acabou. era. Já era. E aí a gente começou, então, o nosso trabalho de montar cestas básicas para levar para os locais onde tinham os grandes centros refugiados. Para que vocês entendam o que é isso. É uma escola secundária, pega qualquer escola secundária do Brasil, média, pequeno, médio porte, e você entra lá, com 1.000 pessoas focadas lá dentro. Sem água, sem higiene, sem comida, sem nada. Sem nada. Você vê gente chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para você, chorando para você dar mais um sanduíche. Criança chegando para você falando, por favor, dá mais um lanche. E você não tinha para dar. Porque era dividir para geral. Isso, eu lembro de ao menos 2 ocasiões que o Rael e o Lauro, quando a gente chegava na van, a gente não andava, não conseguia conversar, porque você vê a degradação, o pessoal morando, tudo, imagina, gente, criança, homem, mulher, um cara andando no corredor, um moleque, 17, 18 anos, andando no corredor com a metralhadora, e descalço, o cara de metralhador descalço, entendeu? Sem controle nenhum. Uma coisa assim que você fala, meu Deus, o que isso aqui está acontecendo? E a gente tinha que, nós recebemos ordem para ficar quieto, para não falar nada, para manter a boca fechada, para os caras não perceberem que a gente era estrangeiro. Entendeu? A gente não podia conversar com ninguém. E então foi, quando a gente vê isso foi o quê? A gente conseguiu alguma coisa, já uma semana, 15 dias, 20 dias ali para uma família de alimento. Acabou, pessoal, acabou, não tem mais. O que a gente fez já foi. Já foi, Então, então são coisas assim que a gente fez né? naquele momento, era uma ação emergencial muito grande, mas a gente não pode imaginar a Síria como uma coisa apenas de ação emergencial. Imaginar que nem lá no Japão, que deu aquela tsunami, matou 100 pessoas Sim, em um mês, o país foi como não tivesse acontecido nada. Não! Isso aqui para entrar no eixo vai mais 20 anos. vai, com certeza. Então, assim, Especialmente a Síria, né? O Iraque teve uma especialmente reconstrução assim. muito mais rápida, né? Lá onde em Mossul, você anda nas ruas de Mossul, tem lugares que realmente você não pensa que ali teve uma guerra tão terrível como a que aconteceu. Mas a Síria é uma outra Não. realidade política, né? Assim, muito complexa Outra e que com realidade, portas muito fechadas. muito Wagner, fechada. a gente está completando a nossa 1 hora. O Ian Opa, vai aqui muito sinalizar bem. para a gente do nosso tempo Tá. encerrar. A gente vai ter Então, que, acho que, fazer uma segunda sessão da nossa conversa. Então, eu já deixo o convite para todo mundo que está aqui nos acompanhando. A gente vai fazer mais bate-papos até a viagem acontecer em agosto. Né? O Wagner não vai estar nessa viagem de agosto, né? Mas como eu não. falei para vocês no começo, o foco principal dessa equipe é um grupo médico, um grupo da área da saúde,
E se você quiser contribuir para apoiar, como vocês ouviram aqui, as experiências do Wagner, tudo que a gente compartilhou, e você quiser participar do que a gente vai fazer lá em agosto, você pode doar hoje na conta da família Aziz. Tem o Pix na nossa página do Instagram e nas redes sociais. Faça a sua contribuição, se envolva com o que a gente está fazendo para essa campanha aí, para essa viagem do mês de agosto. O desafio, ele é de R$60 mil, a gente um caminho à frente, a gente conta com a sua contribuição, compartilhe com a sua igreja, compartilhe com os seus amigos e ore pela equipe que vai sair para essa viagem ali na primeira semana de agosto. Faltam 40 dias e a gente precisa da sua oração por essa equipe. Wagner, eu quero orar, agradeço você que é madrugada aí, né? Aqui é meia-noite para mim, mas para você já é 2 da manhã. E queria só orar agradecendo a Deus por tudo que ele fez e aí orar pela viagem, orar por você, né? E você que está nos acompanhando, compartilha aí essa live com seus amigos e nos ajude, como família Aziz, a apoiar a Síria nesse momento, né? Tão importante que essa, como o Wagner falou, uma das piores tragédias que já aconteceram, certamente da história recente, algo, especialmente para a Síria, é algo que a gente não pode deixar de falar. A gente quer desafiar você a orar e compartilhar. Deixa eu orar então por nós. Deus, obrigado por esse tempo precioso com o Wagner. Obrigado pelas experiências que ele compartilhou, pela porta que o Senhor abriu para ele, para a equipe, ó Deus, desenvolverem esse projeto que, por mais que tenha sido um grão diante de uma necessidade tão grande, ó Deus, eu sei que abençoou grandemente as pessoas que foram beneficiadas. Elas vão sempre se lembrar dos brasileiros que acabaram por conhecer ali num momento crítico da vida delas e que se importaram, foram até lá, amaram, serviram e demonstraram, ó Deus, o teu amor de uma forma tão única num momento tão difícil. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe nessa campanha para o mês de agosto, para a gente conseguir levantar esses R$60 mil. É para compra de medicação, para o projeto dessa campanha com a Brigada de Saúde, que vai acontecer ali em Alepo agora. Ó Deus, daqui a algumas semanas, nós abençoamos esses viajantes que vão estar nessa equipe e pedimos que o Senhor os ajude a levantarem as suas despesas, a levantarem as ofertas necessárias, ó Pai, para um ministério acontecer ali naqueles dias. A gente quer, ó Deus, ver frutos que permaneçam, a despeito da gente se sentir tão pequeno diante dessa necessidade. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe Wagner e a Gemima, continue derramando graça, provisão sobre a vida deles, unção, ó Deus, e continue usando eles grandemente, ó Deus, a partir da Jordânia para toda essa região do mundo árabe, para a glória do teu nome, para o avanço do teu reino e para o socorro da tua igreja sofredora nessa região. Nós clamamos, ó Deus, pela Síria nesse momento. São tantas pessoas ainda que perderam seus entes queridos, que estão desabrigadas, que estão, ó Deus, passando por um momento tão difícil. Nós queremos pedir que o Senhor faça um milagre, ó Deus. Abra portas com as autoridades, com o governo, assim como o Senhor fez com a equipe anterior. Mova, ó Deus, o que for necessário, para não só a nossa equipe, mas muitas outras possam chegar nessas regiões e ser sal e luz nesses lugares para abençoar os mais necessitados, ó Deus, e levar a tua mensagem, ó Deus, o teu amor, ó Deus, a esses que tanto precisam. Nós pedimos isso, ó Deus, crendo que o Senhor pode fazê-lo, em nome de Jesus. Amém. Puxa, Wagner, Amém. queria ficar mais tempo conversando com você aqui, mas o bichinho já está apitando, já passou da nossa 1 hora. A gente vai fazer um outro bate-papo e aí a gente conversa mais e entra em outros assuntos aí. Mas obrigado por compartilhar e tenho muito orgulho de você aí. E logo estou de volta com as minhas câmeras aqui para a gente continuar servindo a Deus com fotografia aí. Que Deus te abençoe grandemente. A você que está nos acompanhando agora, um grande abraço para todos vocês, em especial aí o pessoal da Jordânia que está acompanhando. Amo vocês. Um grande abraço aí da família Aziz. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.